Desistir não é uma opção. Porque aqui a gente sempre anda para frente. Para reagir em situações reais, você precisa de duas coisas: preparo técnico e preparo psicológico. Trabalhamos essas duas coisas em nossas aulas de Krav Maga. E aqui eu quero de uma vez por todas que você entenda que você tem não só o direito, mas o poder de escolher a vida. Bom dia, professor Carlos Primo, professor de Krav Maga responsável pela região da Cidade Baixa em Salvador. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez, como todas as outras semanas, e como prometemos na última semana, para falar sobre as ciências por trás do Krav Maga. Sim, vamos lá, vamos jogar duro. Então, para começar, professor Carlos, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco do que significa o mundo das ciências e o método científico em sua vida, né? Qual o significado disso, das ciências na sua vida? Tá. Nem todo mundo sabe, mas antes de eu ser professor de Krav Maga, eu fui professor de física. E eu não estou falando de educação física, estou falando de física. Física, aquela matéria que todos nós amamos no nível médio e continuamos a amar quando a gente vai fazer engenharia ou qualquer coisa assim. Eu estudei física na Universidade Federal da Bahia, na UFBA. E eu sempre gostei muito de ciência de modo geral e física. Eu lembro que na minha faculdade as pessoas achavam que eu era um pouco maluco porque eu fazia Krav Maga. Aí quando eu ia pro Krav Maga o pessoal tinha certeza que eu era maluco porque eu fazia física. Muito bom. Então o que acontece? Ciência sempre esteve muito presente na minha vida, né? Eu não sou cientista, não cheguei a me formar em física, então assim, do ponto de vista do método científico, não necessariamente eu sou a pessoa, a autoridade para poder falar sobre método científico. Mas sim, eu estudo isso, sim, eu gosto disso, muito. Até hoje eu estudo bastante. E a ciência, de modo geral, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Eu sempre fui aquele aluno que, desde do nível médio, assim, eu me destacava em física e matemática em relação ao resto, tá? Talvez por isso eu tenha decidido fazer faculdade de física, né? E na UFBA, eu estudei até o sexto semestre, eu não vou saber dizer, mas eu estudei bastante durante o curso de física e eu peguei algumas matérias, estudei bastante, conheci gente e principalmente eu desenvolvi o que algumas pessoas costumam chamar que é uma mentalidade mais científica das coisas, sabe? Uma mentalidade um pouco mais cética para você observar o fenômeno e tentar entender o que tem por trás dele, tentar questionar e ver o que está por trás, entendeu? Essa questão de tentativa e erro, estatística, como é que calcula as coisas, tudo isso, todos esses monstrinhos aí, eu estudei tudo. Muitas vezes o aluno chega para mim, aluno de Krav Maga, né? Fala, professor, por que disso? Eu falo, cara, eu consigo provar matematicamente para você por que isso é assim. E muitas vezes eu tô falando sério mesmo. Eu consigo provar matematicamente por que é assim. E de verdade a gente consegue deduzir algumas coisas, né? Desde sempre o método científico, de modo geral, tá sempre presente na minha vida. Eu não lembro de quando eu não fui interessado por isso. Eu sempre gostei de ver documentário, de estudar as fronteiras da ciência de modo geral. Eu gosto mais. Isso pra mim sempre me brilhou os olhos, entendeu? E eu me lembro que quando eu fiz o curso de instrutor de Krav Maga, eu paralelamente estava cursando física na faculdade. E aí foi uma jornada complicada, mas deu certo. Professor, você quer falar alguns canais que você gosta de assistir? Indicar canais sobre física? Cara, não sei se vocês vão gostar, mas eu assisto, eu não vou saber nem pronunciar o nome daquilo, Kurzgesagt, eu não sei como é que fala aquilo. Acho que você falou mas certo. É um canal em inglês. A gente vai botar na descrição do vídeo dos a gente canais. Coloca alguma descrição, bota no card, bota alguma coisa aqui. É um canal que faz animações fofinhas e explica de maneira bem rasa o conceito científico por trás. Ciência Todo Dia. Gosto muito dele também. O canal do Ciência Todo Dia é interessante porque ele não posta vídeo todo dia, mas quando ele fez o canal, ele disse que
ele queria dizer ciência todo dia porque a ciência está no dia a dia das pessoas. Só que ninguém entendeu isso, né? Aí o pessoal fica cobrando ele vídeo todo dia, mas o canal também é muito bom. Ele é físico, inclusive, ele formou em física. Hoje em dia eu estudo bastante por vídeos mesmo, mas não é só do YouTube que eu tirei minha informação não, tá? Eu realmente estudei na faculdade, eu realmente ainda continuo lendo bastante sobre. Normalmente quando eu tinha dificuldade em uma matéria, eu assistia os vídeos das aulas das melhores universidades do mundo, em inglês mesmo, ou em português, porque eles disponibilizam esses vídeos. Fica a dica para quem cursa algum curso de engenharia, por exemplo. Se você quiser aula de cálculo, você não precisa ficar dependendo do seu professor maluco. Você pode pesquisar na internet, você acha aula de física de Harvard, da Unicamp, da USP, tudo disponível na internet de graça. Eu sempre dei uma pesquisada. Até agora, quando eu não faço mais física, de vez em quando eu vejo. Quando tem alguma matéria que me interessa. Eu sou curioso e a curiosidade sempre me leva para esse lugar. Bom, professor Carlos, agora que você me disse como a sua vida se relaciona com o mundo das ciências, principalmente a física, me diga também o significado do Krav Maga em sua vida. E depois de explicar o significado do Krav Maga, eu gostaria que o senhor concluísse me dizendo como esses dois universos se unem. Bom, o Krav Maga entrou em minha vida num momento muito difícil. Eu era adolescente criado com vó, claramente adolescente criado com vó, e quando minha avó faleceu, desse adolescente criado com vó para adulto pagador das próprias contas, isso aconteceu em tempo nenhum. E foi aí que eu conheci o Krav Maga. O Henrique ele foi como se fosse um pai para mim, o Henrique é meu professor. Nessa hora eu tive que me virar para aprender a viver mesmo. E o Krav Maga para mim sempre foi um caminho de vida, muito mais do que uma técnica de defesa ou coisa assim. É claro, aprendi a me defender, fiquei fascinado pelo Krav Maga, muito curioso também, procurei entender por trás. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu juntei com um professor, eu não sei se ele quer ser citado, então, mas eu acho que ele não se incomodaria. Garcia é o nome dele. Ele é o melhor professor que eu já tive na vida. O cara é muito bom mesmo. E aí eu juntei com ele para poder fazer um projeto que a gente queria medir a velocidade, a aceleração dos movimentos do Krav Maga. Pra gente ver se esse seria o movimento mais eficiente possível mesmo. Aí eu lembro que a gente usou um programa que ele mesmo desenvolveu, CVMob, para poder olhar as velocidades e tudo mais. Então o Krav Maga, ele permeou minha vida adulta inteira. O Krav Maga é tão importante, pra você ter uma noção de como o Krav Maga é tão importante para mim, eu já falei isso algumas vezes, mas esse ilustra bem. Eu passei por uma crise financeira absurda na minha vida, porque, enfim, de menino criado com vó, quando você vira adulto, as pessoas não abrem as portas para você, para poder abrir o mercado de trabalho, né? Na verdade, foi o contrário. Eu tive dificuldade para conseguir emprego, dificuldade para conseguir dinheiro, dificuldade para conseguir um bocado de coisa. E aí eu tive que escolher entre continuar morando onde eu morava e sair do Krav Maga, ou continuar no Krav Maga e ir para um buraco, uma favela bem ruim mesmo. Quarto, o banheiro era comunitário, assim, para todo mundo. Nem todo mundo tinha educação para poder usar o banheiro do jeito minimamente decente. E assim, eu decidi ir para lá, entendeu? Eu não me arrependo não. Nessa época eu lembro que era complicado ficar em casa, então eu treinei bastante nessa época, trabalhei bastante. Então, porque eu me vi obrigado a sair de casa, sei lá. Eu não recomendo isso para ninguém, porque é ruim pra caramba, mas é sempre mais, vamos dizer assim, é difícil não correr quando tem um pitbull atrás de você, entendeu? Eu meio que coloquei um pitbull atrás de mim, então eu não tinha opção, eu acordava cedo, tá? Eu não tinha opção de acordar tarde, porque o telhado era de Eternite, aquecia o quarto, né, quando bate o sol em cima. Então se eu ficasse dormindo até 8 horas da manhã, por exemplo, eu acordava com uma poça de suor. Então todo dia eu acordava às 7 horas e saía para trabalhar. Simplesmente que era insuportável ficar ali. E aí trabalhava, de tarde eu treinava, voltava para casa tarde da noite, e assim foi minha rotina. Isso possibilitou que eu virasse instrutor de Krav Maga mais tarde, né? Me formei instrutor, pude ter condições de comprar as passagens aéreas para ir para o Rio de Janeiro para poder treinar e tal. E assim começou minha carreira no Krav Maga. Sempre muito atrelado à minha vida adulta mesmo. O adulto maduro que eu construí hoje foi muito em cima dos princípios do Krav Maga, tá? Procuro sempre fazer as coisas mais rápido, mais simples possível. Não sou um cara muito de ficar dando volta, não.
Eu nunca dissociei a física do Krav Maga. Eu sempre procurei entender o detalhe da matéria. Quando a gente vai aprender uma coisa, a gente tem que criar uma ponte entre o que a gente conhece e o conhecimento novo. Senão, são duas ilhas inacessíveis, né? Você tem que conectar uma coisa com a outra. Esse é muito o papel do professor também. O que eu conhecia era física. Aí não deixou de ser uma ponte para eu entender melhor o Krav Maga. Então eu sempre procurei, como eu falei, eu fiz projetos na faculdade visando entender melhor a técnica e tudo mais. Eu sempre fui curioso, sempre busquei entender mais porquê das coisas. Isso foi uma das coisas que me atraiu no Krav Maga. Quando eu na minha primeira aula, eu tinha feito outras artes marciais antes, né? E algumas delas, os professores não gostavam muito de pergunta. Quando pergunta, o cara fica chateado com suas perguntas. No Krav Maga, ele sempre pergunta se tem alguma dúvida, entendeu? Então ele sempre me estimulou a querer saber mais, querer saber porquê, querer aprofundar meu conhecimento na técnica. E eu sempre busquei esse caminho, entender fisicamente, entender matematicamente as coisas. E também entender na prática, ser capaz de fazer, né? Não adianta nada a gente saber e não conseguir executar. Né? Esse foi o meu caminho de entendimento do Krav Maga. Certo, e então foi assim que os dois universos se uniram. Os dois universos, o Krav Maga e a física, na minha cabeça, nunca foram separados, entendeu? Como eu falei, eu estava na faculdade já quando eu entrei no Krav Maga. É que nem uma pessoa que aprende uma palavra nova, você entende? Ela quer usar o tempo inteiro. Eu estava aprendendo matérias novas no Krav Maga e em física também. Então eu estava tentando enxergar o mundo com uma perspectiva nova que eu tinha ganhado ali, que era a visão física das coisas, a visão científica das coisas. E aí eu estava tentando entender, falei, opa lá, isso aqui é mesmo. Então esse movimento é assim porque aqui você diminui o torque para lá, para cá. E eu procurei ver sempre dessa forma o Krav Maga. Desde o início, nunca foi dissociado na minha cabeça não. Não, assim, para deixar claro, você não precisa saber física para saber Krav Maga, nem para ser instrutor de Krav Maga, pelo contrário. Krav Maga é muito simples, mas eu é que gosto de aprofundar o máximo possível e entender o máximo possível. Certo, então, professor, me fala um pouco sobre o método científico, as bases científicas. O método científico, ele é um método no qual se baseia toda a ciência moderna atualmente. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre método científico, como eu falei, mas, e se eu falar uma besteira, me perdoa, né? Não é meu objetivo aqui na aula de ciências. O objetivo do método científico é distinguir o que é real do que não é real. É uma forma de você provar com o mínimo de chance de erro possível o que é verdade, o que é realidade, do que você acha que é realidade. E muitas vezes você acaba provando que o que é de verdade não é contra-intuitivo, é o contrário do que você achava que era. E em física a gente tem muito exemplo disso, muito exemplo disso. Então, basicamente, para método científico você precisa de teste, né? Você vai testar, você tem uma hipótese. Método científico é um assunto meio, né, pesado, denso. Mas em resumo, você constrói uma hipótese, que basicamente é uma afirmação que você faz a respeito de alguma coisa. Vamos dar um exemplo mais prático. A pessoa diz, chove porque, sei lá, porque eu danço. Porque eu danço tá? na chuva. Quando eu danço, chove. Ponto. Beleza? Quando eu danço, chove. É uma hipótese, certo? Essa hipótese ela tem que ser algumas coisas, né? Entre elas tem que ser falseável, tem que ser testável. Aí você vai testar essa hipótese, tentando desprovar ela, entendeu? Você vai tentar dizer, ó, já que quando eu danço chove, faz o seguinte, dança aí e olha pra cima, vamos ver o que acontece. Aí o cara dançou, se choveu, não é que é a prova definitiva de que quando você dança chove, mas aumentou a possibilidade. Então vamos tentar reproduzir isso em outro lugar. Aí outro cara, não sei aonde, faz a dança do jeitinho que você fez. Se chover também, fala, opa, então a gente está chegando numa dança da chuva aí. Se muitas pessoas dançam e não chove, talvez seja porque a sua hipótese é meio furada, né? Está na hora de trocar de hipótese. Então, uma das coisas do método científico que tem que ter é que tem que ser uma coisa que tem que ser refutável, né? E tem que ser reprodutível. Você tem que reproduzir ela muito. Quanto mais você reproduz, mais próximo da verdade você chega. Se duas pessoas dançaram e choveu, isso não é prova muito forte de que a dança da chuva funciona.
Mas se todas as pessoas da Terra dançaram a dança da chuva várias vezes, e todas as vezes que elas dançaram choveram, muito provavelmente essa é a dança da chuva mesmo. Entendeu? Aí voltando para a área da Krav Maga, não é possível, eticamente, você fazer um teste científico com defesa pessoal. Não é ético isso. Mas a gente consegue chegar perto disso. Né? Você não consegue eticamente pegar, não, vou pegar pessoas inocentes aqui, apontar a arma para a cabeça delas, ensinar a técnica e ver quantas morrem. Não dá para fazer isso. Mas a gente consegue chegar perto disso. Por exemplo, as forças de segurança de Israel, todas elas usam o método Krav Maga. E eles voltam para contar a história. Entendeu? Eles voltam vivos. Então, opa, foi testado em campo de batalha. Você está entendendo? Muita gente, eu não estou falando de uma nem duas pessoas, muita gente usou essas técnicas aqui e voltaram vivos para contar a história. Esse é o método científico? Não. Não, para ser um método científico tem que ter algumas coisas que aqui não tem, mas sem dúvida isso é muito próximo do método científico. Se o Krav Maga não funcionasse, o Mestre não estava aqui para contar a história. Isso é o que a gente chama no método científico de evidência anedótica. Não é porque uma pessoa fez e funcionou que todas as pessoas do mundo vão fazer e vai funcionar. Mas como eu falei, não tem como a gente testar defesa pessoal de maneira ética. Mas o mais próximo que você pode chegar de fazer isso é você, por exemplo, formar soldados treinados com essa técnica e ver a eficiência da coisa. E eu acho que é razoavelmente indiscutível que as forças de segurança de Israel são as mais bem treinadas do mundo. Para contextualizar, Israel é um pedaço de terra ridiculamente pequeno, menor do que o estado do Rio de Janeiro, cercado de inimigo para todos os lados. Eu não sei dizer com 100% de certeza, mas assim, eu acho que não tem nenhum país vizinho de Israel ali que tem uma relação tranquila com ele. É o único país do Oriente Médio que age do jeito que eles agem, entendeu? Que tem democracia, que, enfim. Eu só estou tentando dar o contexto de guerra que existe lá. Então, diante disso aí, se essa população não soubesse defender, ela some. Você está entendendo? Tem outras coisas, tem muita coisa, a gente não dá para resumir a isso, mas eu posso dizer o seguinte, se você der o melhor equipamento do mundo para os piores soldados do mundo, não resolve, entendeu? Se você der os melhores equipamentos do mundo para bons soldados, bom, aí você começa a ter bons resultados, entende? Então... Mas se você der os melhores equipamentos do mundo para os melhores soldados do mundo... Aí você tem Israel, tá? Eu não sei se são os melhores equipamentos do mundo, tá? Eu não sei dizer isso, não pesquisei, não olhei, mas são bons equipamentos e tecnologia deles ali é muito boa. Estava vendo um documentário esses dias aí, é o maior número de prêmios Nobel, de prêmios Nobel per capita do mundo é lá em Israel. Mas o ponto não é esse, voltando para cá. A técnica, ela não tem como ser baseada no método científico, mas ela foi testada, e até hoje, todas as vezes que ela foi testada, o resultado foi positivo. Então vamos associar com a dança da chuva de novo. Se essa é a nossa dança da chuva, bom, todas as pessoas da Terra fizeram ela? Não. Mas as que fizeram, choveu logo em seguida. Então a gente está chegando perto de uma defesa pessoal que funciona, entendeu? Então, é isso aí. Os princípios dados pelo INME e tudo mais, eles funcionam. Eu tenho como provar isso para você irrefutavelmente de maneira lógica. Ok? De maneira lógica. Mas lembra, método científico não é só lógica. Ele tem que testar essa lógica na realidade. A lógica, ela é fundamental para você levantar as hipóteses e tudo mais. Mas se não é testado usando o método científico no método real, no mundo real, não é método científico. Então, mais uma vez, a gente não pode dizer que o Krav Maga usa método científico para poder executar, porque isso não seria nem ético. Ok? E ética é importante em qualquer lugar do universo. Tá bom? Eu falei numa entrevista uma vez, se você quiser bota um trechinho aí, que o Krav Maga é o mais próximo que você consegue chegar de um método científico para criar uma defesa pessoal que existe hoje. Não sei se daqui a 100 anos você vai ter tecnologia suficiente para simular isso em um computador e não ter problemas éticos, entendeu? Mas hoje em dia não dá.
o mais próximo que se pode chegar com isso é Israel. Israel lida com todo tipo de violência que você pensar e imaginar. Lida com terrorismo, crime de ódio, com tudo que você pensar e imaginar. Eles lidam com esse tipo de violência. Você pode ver os resultados. Tá lá, tá bem, tá tranquilo, entendeu? Eu lembro que o Mestre Kobe, ele veio para cá pro Brasil, ele tá no livro dele isso, tá? Ele falou, mas eu vi ele falando pessoalmente. Eu escutei isso da boca dele, que quando ele tinha 2 anos de idade, foi a primeira vez que ele viveu uma guerra. Aconteceu uma guerra lá nos arredores, se eu não me engano foi a Guerra dos 6 Dias, eu posso estar errado, tá? Mas aí mais tarde, quando ele era adolescente, ele viveu outra guerra, explodiu um ônibus ali, não sei o quê. Enfim, aconteceu. E aí depois, mais tarde, ele lutou uma guerra, ele já estava servindo no exército, ele lutou uma guerra. Depois de tudo isso, ele veio para o Brasil. E pela primeira vez na vida dele, ele enxergou uma população de verdade, com todas as palavras, com medo. A forma como ele descreve é muito interessante, porque dá a entender, e assim, é meio difícil você negar isso, tá? Quem foi para Israel também fala isso. A população israelense sofre com terrorismo, com guerras, e não se aterroriza tanto quanto a população brasileira com meia dúzia de trombadinhas, entendeu? Isso é questão cultural, uma questão de outras coisas, mas eu não tenho nem dúvida que o Krav Maga tem papel fundamental nisso. O Krav Maga ele foi criado junto com o Estado de Israel, e está entranhado tanto no Krav Maga, a cultura israelense, como no Israel, a cultura do Krav Maga. É indissociável uma coisa da outra. Não dá para você dizer que porque lá é assim, se a gente fizesse aqui ia ser exatamente assim. É um povo diferente, são pessoas diferentes, a gente tem problemas diferentes aqui, tá? Mas o Mestre Kobe ele sempre fala, quando perguntam para ele, que aqui é um pedaço de paraíso. Entendeu? Que se Deus existe, Deus é brasileiro. O Mestre fala isso de vez em quando. Ele tem os motivos dele para acreditar nisso, né? Então, enfim, é isso aí. Bom, então, já que nós falamos do Estado de Israel, da criação do Krav Maga, vamos também falar um pouco do criador do Krav Maga, do Imi Lichtenfeld. Qual conhecimento em ciências que o Imi, né, possuía que possibilitam dizer que o Krav Maga tem bases na ciência e no método científico, base científica? O Imi, ele desde pequeno, ele sempre ajudou o pai dele. O pai dele era professor de defesa pessoal e técnica de mobilização do serviço secreto local, né? Inclusive o pai dele ganhou algumas medalhas por ter prendido mais bandidos perigosos na época lá na região. Na região do Império Austro-Húngaro. Império Austro-Húngaro. Exato. A gente está falando de 1910, entre 1910 e 1920, certo? Então, nesse contexto, o tio dele era médico e ele teve acesso a livros de anatomia, fisiologia, tá? Então, assim, ele cresceu desde o início da vida dele com uma cultura muito baseada na lei. O pai dele era policial, tá? No esporte, ele sempre praticou muito luta greco-romana, boxe, olímpico. Era genial. Assim, ele enxergava à frente do tempo dele. Isso não tem discussão. Ele enxergava como é que o mundo deveria ser e foi uma das poucas pessoas que todo mundo imagina como é que o mundo deveria ser, que teve a força de espírito e a coragem de fazer alguma coisa palpável para o mundo chegar um pouquinho mais perto disso aí. Então ele me criou uma coisa tão grande que é maior até do que ele mesmo. Entendeu? Poucas pessoas no mundo podem dizer que criaram uma coisa tão relevante que continua vivo mesmo que ele morra. E desde pequeno ele dava sugestões para o pai dele. Se ao invés de você fazer isso, você faz só isso. Ele simplificava o movimento e muitas vezes funcionava. Então, desde pequeno ele estava nesse mundo. Então, assim, o mais próximo possível que você pode chegar no método científico é você fazer esse tipo de coisa. Ele tinha conhecimento do corpo humano, dos pontos sensíveis, dos pontos vitais, dos movimentos que são mais naturais. Então, com base nisso daí, ele criou o Krav Maga. O Krav Maga é baseado em simplicidade, velocidade e objetividade. E aí, como eu falei, eu consigo provar logicamente para você que com esses 3 princípios é impossível você criar algo melhor que isso para a defesa pessoal, tá? O movimento ele tem que ser o mais simples possível, não porque só porque é simples, porque é pequeno, mas porque a gente não baseia
o movimento em movimentos de animais. A gente baseia em movimentos do ser humano, tá? Então, e a gente tenta aproximar o máximo possível a técnica do movimento natural do corpo humano. Porque dessa forma, se é simples, é mais fácil de fazer, é mais fácil de lembrar na hora da necessidade, né? É mais fácil de aprender, é mais difícil de errar, ok? Quando é mais simples. Então, se você tem uma mesma defesa mais complicada, por que você vai fazer ela? No segundo princípio, você tem a velocidade, tá? Aí, o movimento, ele tem que ser o mais curto possível. Não só mais rápido, mas mais curto possível. Então, o que acontece? Se você consegue fazer uma defesa em um movimento, por que você vai fazer a defesa em 4 movimentos? Tem 3 movimentos que são desnecessários, você corta os 3. Entendeu? Aí fica mais fácil de acertar, fica mais simples, fica tudo isso. E tem que ser objetivo. A gente visa pontos vitais e sensíveis do corpo para que não tenha necessidade de uso de força bruta. Dessa forma, qualquer um consegue fazer. Independente de porte físico, idade, sexo, peso, vai funcionar. Então, com esses 3 princípios, você tem o Krav Maga, entendeu? Então, toda vez que a gente vai avaliar a técnica, muitas vezes quando eu estou fazendo algum exercício e eu vejo, pô, tem alguma coisa errada aqui, eu paro para ver, vem cá, esse movimento ele é menor do que o movimento de ataque que ele está fazendo? Não, então eu estou fazendo alguma coisa errada, tem alguma coisa que eu não entendi aqui. Eu, quando eu estava fazendo a revisão para faixa preta, eu já falei isso algumas vezes. O mestre Kobe, eu senti que quanto mais detalhes ele adicionava, porque ele não ensinou nada novo, né? Era uma revisão. E ele só estava adicionando detalhes à matéria. E quanto mais detalhes ele adicionava, mais simples a matéria ficava. Era como se ele estivesse tirando de mim tudo que não é Krav Maga. Então, quanto mais simples a matéria fica, mais natural o movimento sai, mais fácil ele fica de fazer, de entender e de lembrar. Não é complexa, sabe? Mestre, eu giro em cima desse eixo aqui, apoio na perna tal para cá e depois eu bato para lá, ou eu apoio no outro eixo aqui, viro de cabeça para baixo e vou para lá. E normalmente a resposta dele é algo parecido com isso aqui. É assim. E aí você fica se sentindo um idiota de ter perguntado. Porque a resposta é tão simples que se você pensasse um segundo, a sensação que você tem é que você teria chegado nessa conclusão. O Krav Maga é simples, mas não é óbvio não. Não é óbvio mesmo. E eu vou dizer mais. Não só não é óbvio, como muitas vezes é contra-intuitivo. Eu vou tentar te explicar o porquê, tá? Os movimentos são naturais, são próximos do que você tem que fazer. O Krav Maga é simples, mas em nenhum momento eu disse que é óbvio. Por exemplo, vamos tentar dar um exemplo aqui para você entender, tá? É um exemplo ruim, mas eu vou usar ele mesmo assim. Futebol. Dizem que todo brasileiro nasce sabendo jogar futebol, é verdade? Quem é que tem que ter uma aula de futebol antes de bater um baba? Jogar um futebol de fim de semana? Explica de novo que, pra quem não viu os vídeos anteriores, que baba é a tal da pelada. Exato. Quem é que tem que... Não estou falando nível profissional, tá? Em nível profissional, qualquer coisa, inclusive baleado e... Baleado, pra quem não sabe, é o caçador. Né? Brincar de esconde-esconde, qualquer coisa assim. Em nível profissional é difícil, mas... Vamos lá, em nível amador, o futebol ele é intuitivo. Você bota uma bola lá, a criança chuta a bola, entendeu? E ela vai brincando desde pequena, isso torna-se óbvio para ela, certo? Natural. Agora, tem coisas que não são intuitivas, tá? Por exemplo, alpinismo. Se você vai escalar um prédio, provavelmente é interessante que você tenha uma aula antes sobre isso. Primeiro, porque é a sua vida que está em jogo. Se você cair, você morre. Ou se machuca, o prejuízo é maior do que você pode arcar, tá? E segundo, porque muita coisa não é intuitiva. Onde é que você vai amarrar aqui? Se você amarrar errado, entendeu? Para onde é que você vai para cá? Vocês não sei se você assistiu o filme 148 horas, eu não lembro, é um número de horas lá. Que é um cara que ele estava fazendo alpinismo lá numa região lá nos Estados Unidos. Ele não avisou para ninguém que ele saiu. E
por algum motivo ele encontrou uma galera lá, tal, depois ele foi sozinho para um canto. E aí tinha uma pedra solta, a pedra caiu, ele caiu junto com a pedra ficou presa entre o braço dele e a montanha. Ele ficou preso pelo braço com a perna, com a pedra. Ele não tinha como tirar o braço estava preso, tá? E ele não tinha como ir embora. E ele ficou lá, se eu não me engano, 148 horas. Acabou a água, acabou a comida. O filme é muito bom, muito bom. Mas é fatos reais, tá? Aconteceu mesmo. E ele ficou lá. E ninguém sabia que ele estava ali porque ele não avisou para ninguém. E nossa. Enfim. Sem spoiler do final, instrutor. Como não? Esse filme é antigo pra caramba. Você que nem eu dar spoiler do história. Então tá, spoiler alert. Eu estou avisando aqui que vai ter spoiler. Ele teve que arrancar o braço dele. Vamos dizer assim, esse vacilo custou o braço dele. Você não viu esse filme? Não. Esse filme é incrível. É baseado em fatos reais. Inclusive eu lembro... Eu devia ter saído por esse spoiler alerta. Inclusive eu lembro de ter visto no jornal, porque saiu no jornal isso, o cara falando essa história. E ele sem braço, contando como é que ele arrancou o próprio braço com uma faca cega. Custa caro você achar, não, é tranquilo, eu vou ali. Não, não é tranquilo, não é intuitivo, entendeu? Tem uma série de coisas que você tem que fazer no passo a passo, que fazer por conta própria pode custar caro. O Krav Maga, se ele fosse intuitivo, se ele fosse óbvio, não precisaria do IME para criar o Krav Maga. Entendeu? Vamos lá. O IME, quando ele criou o Krav Maga, quando ele desenvolveu a técnica israelense de filosofia de defesa lá, né, do Krav Maga, basicamente, ele revolucionou completamente os últimos 500 anos sobre defesa pessoal. Nos últimos 500 anos, a defesa pessoal era vista do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E quando o IME chegou, ele inverteu muita coisa. Ele revolucionou completamente a forma das pessoas pensarem sobrevivência e defesa pessoal. Quando eu vejo pessoas assim, que no alto dos seus 23 anos de idade, se dizem criadores de uma técnica de defesa pessoal revolucionária, que vai para lá e vai para cá. Enfim, eu só me pergunto quantas guerras esse cara lutou, quantas vezes ele viu a morte de frente e voltou para contar a história. Tá entendendo? Para poder dizer que tá errado para lá. Como eu falo, a gente está falando de método científico aqui. Tem muita coisa que é muito bonita na teoria e quando você vai colocar na prática, é o contrário do que você estava pensando. E só tem um jeito de saber. Ele foi para Israel, esse era o sonho dele desde pequeno. Tá? Ele queria ir para lá desde pequeno. Não foi tem que sair daqui, senão não importa. Ele foi para lá, ele sempre teve esse sonho. Tanto que quando teve, e eu pretendo postar um vídeo só sobre isso, tá? Quando teve a embarcação do Pentecost lá, estourou a fornalha e ele teve que buscar ajuda a remo, né? As tropas britânicas encontraram ele e levaram ele para Alexandria. E lá ele teve várias cirurgias e tal. E aí ele começou a servir o exército britânico lá. Ele podia ter continuado lá. Se destacou pra caramba, recebeu medalha. Aí em prêmio, assim, recompensa pelo serviço prestado ao exército britânico lá, ele recebeu o direito de entrar em Israel. Ele sempre quis ir para Israel, pô. Tem gente que pergunta, por que o IME e por que Israel? Né? Porque poderia ser Seu Zé na favela do Rio. Lá tem violência também. Seu Zé tinha um tio médico. Por que não? Entendeu? Acontece que IME era uma pessoa muito especial. Entendeu? Ele era muito genial. Ele não era o único judeu na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Ele não era o único que tinha um tio médico. Tá? Um pai policial. Um pai policial. Mas ele era o único que conseguia enxergar o Krav Maga em tudo isso. Entendeu? O que a gente chama de Krav Maga hoje. Claro que no início ele não chamava de Krav Maga. Isso aí plantou na cabeça dele a sementinha que mais tarde germinou como Krav Maga. Então, o que acontece? Como o IME era uma pessoa muito inteligente, muito hábil também, ele acabou desenvolvendo uma técnica que funcionou para todo mundo, entendeu? Além do contexto, porque o IME, ele acreditava sinceramente na essência do ser humano, independente do ambiente que cercasse ele, entendeu? Eu não quero entrar na discussão filosófica disso, mas de verdade eu acredito nisso, tá? Eu também acredito nisso. Eu acredito que o meio
que você vive influencia muito no que você é, mas não define, tá? Quem define o que você é de verdade são as suas essências, a sua natureza. E você, com um pouco de força de vontade e tudo mais, você define os rumos da sua vida. Claro, o meio que vai moldando as coisas, mas você... Entendeu? Quantos exemplos a gente tem de pessoas que estão em países excelentes aí e são completamente frustrados e destruídos na vida, não faz absolutamente nada. Quantos exemplos a gente tem de pessoas que vivem em países subdesenvolvidos, destruídos, que tem um contexto absurdamente hediondo e o cara consegue construir coisas que são reconhecidas no mundo inteiro, né? Então, assim, não estou dizendo que é fácil, só estou dizendo que é possível. Então, uma vez que é possível, enfim, eu quero, e de verdade, isso aqui é importante entender, eu não treino meu aluno para ele ser mais um. Eu treino meu aluno para ele ser uma exceção. Então, se ele está vindo para minha academia para ser mais um, pô, então vai ser mais um número lá, pô. Entendeu? Eu quero que ele seja uma exceção no trabalho dele, uma exceção na vida dele, etc. E as exceções têm uma coisa em comum, eles se aprofundam mais, eles se desenvolvem mais, né? Independente do que aconteça. E esse era o contexto do IME, entendeu? Então, quando você somou as duas coisas, você teve um gênio, né? Aí você tem o Krav Maga. Entende o que eu quero dizer? E assim foi. Como uma defesa do Krav Maga pode se tornar mais eficiente tendo por base o método científico? Você pode dar um exemplo de algum movimento, de alguma defesa que dá para ser explicada através do método científico ou através de bases científicas? Eu consigo explicar todas as defesas do ponto de vista físico. Todas, sem exceção. Agora, eu não posso dar aula online. Então eu tenho um problema aqui. Eu não tenho como te explicar pela internet. Faz parte do aprendizado também, além de você falar o que você sabe, você tem que garantir que o aluno entendeu do jeito certo o que você falou. A gente chama isso de feedback. Né? O aluno devolve o que ele entendeu e aí você fala, você não entendeu nada. Eu ouço muito isso nas aulas, instrutor. Tem que ir pra cá. Aliás, eu também escuto muito isso. É muito comum a gente chegar, dois alunos, né? E não importa a graduação, tá? Por exemplo, 2 faixas pretas. A gente tá lá, não, a matéria é assim. Aí ele fala, não é assim, é assim. Aí o mestre Kobe tá lá de canto, né? A gente, vamos perguntar pro mestre. Mestre, é assim ou é assim? Aí ele fala, vocês não entenderam nada. E aí ele explica a essência por trás da matéria. E basicamente é isso, tá? Então, tem 2 coisas importantes para eu explicar antes de eu explicar a física por trás de um exercício. Primeiro, isso não é uma aula. Não adianta você ver, entender a ciência por trás e falar, pronto, agora pode vir, vem com a faca que eu resolvo. Não adianta. E segundo, você não precisa entender a ciência por trás para fazer a matéria. Você tem pessoas que não têm nem o nível médio completo, sei lá, aluno de 15 anos não tem o nível médio completo. E faz a matéria, pô. E se defende, volta vivo para casa. O mestre Kobe aprendeu com 4 anos de idade, né? O mestre Kobe começou a treinar com 3 anos. Lá em Israel a legislação é diferente, ele começou a dar aula com 15 anos. Lá a legislação de maioridade é diferente, principalmente na época dele, hoje eu não sei como é. E também não sei como é que era na época dele, mas eu sei que ele começou a dar aula com 15 anos. E hoje aqui no Brasil, com que idade, instrutor? Por quê? Que pode começar a pensar em dar aula de Krav Maga? 21 anos. Por quê? Porque a gente lida com defesa de arma de fogo, a gente dá aula para forças militares e a legislação aqui diz que para você lidar com isso você tem que ter pelo menos 21 ou 25, eu não lembro. Mas você tem que poder fazer isso. Não é que a gente vai fazer isso, mas você tem que poder fazer isso. Então, quando você vai ver a matéria, a gente tem vários motivos físicos para poder explicar a matéria, tá? Eu vou dar um exemplo clássico que a gente dava sempre em relação ao IME, tá? Por exemplo, quando a gente treina defesa contra, sei lá, faca, tá? O agressor vem com a faca por cima, se der, você até coloca o vídeo aí quando eu estou explicando, com setinhas, se conseguir. O cara vem com a faca por cima, por exemplo. Se eu defender quando a faca está descendo, eu vou pegar o movimento de ataque com o máximo de velocidade que ele vai ter, por consequência com o máximo de energia. Então, quando o agressor vem, se eu recuo,
A faca vem para cá, eu pego ela com o máximo de energia. Eu tenho que treinar meu aluno o tempo inteiro para ele avançar, não só do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, isso é bom, mas do ponto de vista técnico também. Porque se eu pegar a defesa lá no início, Quando ele está puxando colocar a mão, quando a mão dele ainda está lá atrás e a velocidade na teoria ali é zero, ele tem que parar de recuar para poder começar a avançar. Nesse momento, qualquer pessoa consegue segurar qualquer braço, porque não tem energia ali, a energia é pequena. E aí você está avançando, ele está parado, você consegue fazer o bloqueio. Tá? Além disso, você adiciona ataque e tal. Então, enfim, esse é um exemplo em que a gente consegue usar a física para poder explicar o movimento. Não é o único, mas você consegue explicar em todos, na verdade. Né? Mas é um bom exemplo. Tá? Agora, você precisa entender isso para fazer? Não. Para o meu aluno, eu digo, olha, aqui a velocidade é zero, tem um vetor para lá, vetor para cá. Eu dei aula de física há muito tempo e eu sei o efeito que isso tem nas pessoas. As pessoas dormem quando escutam isso. Então, o tempo inteiro eles odeiam. Vou perguntar o que é vetor, instrutor? De onde é que vem essa palavra estranha, professor? Vetor, para onde é que vai, tá? Então, não precisa entender isso para fazer a matéria. Simplesmente eu falo, coloca a mão lá, pega antes, avança. Vai lá, vai. Então, vai lá, pega lá, agora pega aqui, viu? Agora faz. E aí a coisa vai indo. Porque o aluno tem que entender a matéria, mas ele não tem que entender, ele tem que entender os princípios. Mas se ele entender por que ele faz aquilo e como ele faz aquilo, tá tranquilo. Certo, então, a partir disso tudo que a gente está conversando, professor Carlos, como que o Krav Maga desenvolve novas técnicas? A gente não desenvolve novas técnicas. Vamos lá. Krav Maga, para começar, não é um conjunto de técnicas. Krav Maga não é um conjunto de técnicas. Krav Maga, na minha cabeça, é um caminho de vida. Entendeu? É um princípio. São um conjunto de princípios. Que, inclusive, se você aplicar na vida, funciona bem. Esses 3 princípios que eu lhe falei, por exemplo, simplicidade, velocidade e objetividade. Se você pegar qualquer agressão que já existiu ou que ainda vai existir e buscar o caminho mais simples, mais rápido e mais objetivo de resolver, você tem Krav Maga. E aí é simples. Eu vou dar exemplo que eu escutei do mestre várias vezes e é o que mais ilustra bem isso. Quando o Krav Maga foi criado, na década de 40, não tinha ataques suicidas de homem-bomba. Não existia isso. Sei lá, você pode recorrer a kamikazes, não sei o quê, mas em Israel não tinha. Aí começou a ter. Os caras convenciam as pessoas a amarrar bombas em si mesmo, tinha uma cordinha, o cara puxava, pronto. Ele morria e morria um bocado de gente ao redor. E aí eles começaram a se perguntar, poxa, como é que resolve isso? Chegava para mim e perguntava, né? Bom, sei lá, não pode dar um tiro na perna, porque, né, o cara puxa a corda. Também não pode dar um tiro na cabeça, por questões éticas mesmo. Como é que você vai dar um tiro na cabeça de um suspeito? Que é só uma ameaça, né? Não existe isso. Então você não pode dar um tiro na cabeça dele também. E aí? Se aproximar dele, você botou a vida do homem em risco. Correr dele, às vezes não dá tempo. Avisar as pessoas para correr também, avisa ele. Como é que faz? Não tinha uma resposta para isso naquele momento. E aí ele perguntou pro IME, né? Como é que faz? Os generais, tudo mais, perguntaram pro IME. Aí o IME juntou, falando, tá, faz o seguinte, junta soldados aqui e faz como acontece para eu entender. Aí ele juntou alguns soldados, simularam a situação, não, ele vem para cá, aqui ele puxa, aqui acontece, bum, aí vem para cá, a gente chega com os homens por aqui, mas aqui dá errado por isso, já foi por ali dá errado por aquilo, olha o método científico que eu tô falando, né? Não é um método científico, mas eles estavam vendo acontecer, né? Tinham que fazer alguma coisa. Aí o IME falou assim, não é possível que vocês são meus faixas pretas. E aí ele cochichou no ouvido de um dos soldados uma matéria de faixa laranja. Nossa, minha faixa, a faixa do Felipe aqui. É, a faixa de vocês dois. É a terceira faixa, né? É a terceira faixa, exatamente. Você não fez essa matéria ainda, mas vai fazer, que é 100 anos. e aí ele cochichou no ouvido do soldado uma matéria de faixa laranja. E mandou repetir a situação. Resolveu o problema. Precisou do IME para enxergar. O ponto por trás disso daqui, e eu não vou dizer qual é a técnica, até por questão de segurança, tá? Você não fala como é que funciona a técnica de força de segurança para qualquer um na internet. Isso não é nem ético. Mas
Quando você entende os princípios por trás, de verdade, quando isso enraiza em você, a resposta vem. Entendeu? E aí como é que isso hoje, até hoje, é uma das técnicas usadas para lidar com o ataque de bomba em Israel e ao redor do mundo, de modo geral. Tá? São isso e algumas variações disso quando você tem mais homens, quando você tem a possibilidade de lidar. É assim que desenvolve, entendeu? Não tinha fuzil na década de 40, o fuzil como a gente vê hoje, mas tinha bastão. E o fuzil sem munição é um bastão. Quando vem um machado por cima, você vai defender do mesmo jeito que você defende usando bastão. Se você entender o princípio por trás das defesas com bastão, você consegue entender as defesas por trás das defesas com fuzil. Você não precisa inventar uma técnica nova para... Não, Krav Maga agora é coisa do passado. Por quê? Não, isso é besteira de quem não entendeu o Krav Maga. Tá bom? Aí eu vou me permitir ser um pouco mais agressivo agora. Isso é as besteiras daqueles meninos de 23 anos que do alto do ar-condicionado do seu tatame falou, não, eu acho que é melhor assim. E nunca botou a vida de ninguém na reta para poder saber se funciona ou não. Ele quer botar a sua vida na reta. Entendeu? E como quem não tem sucesso não volta para contar a história, então ele continua fazendo a vida dele assim. Então, professor, não é óbvio, mas dá para se dizer que é simples, né? É simples, mas não é óbvio. E para quem sabe Krav Maga, poderia dizer que é intuitivo? Acaba vindo. Não é intuitivo. Olha só. É porque intuitivo quer dizer que se você, que no senso comum, a intuição leva para lá. Não, mas eu digo para quem já faz o Krav Maga, para quem está com o corpo moldado. Se torna intuitivo com o tempo, tá? E eu vou te dizer... Por isso que é importante entender Krav Maga. Tá, deixa eu explicar aqui para ficar claro, tá bom? A diferença entre o que é intuitivo de verdade, entendeu? Intuitivo mesmo, e o intuitivo que a gente está falando aqui, porque é diferente. Intuitivo é aquilo, por exemplo, para o brasileiro, de um modo geral, é intuitivo conversar, fazer amigos, de um modo geral. Os brasileiros chegam numa fila, eles começam a falar. Eu sou exemplo vivo disso. Minha esposa, a Cláudia, nossa senhora, você larga ela numa fila, ela faz mais amigos do que muitas pessoas têm no Facebook, entendeu? É intuitivo, mas dá para você treinar uma pessoa para que isso se torne intuitivo para ela? Dá, mas é diferente de uma pessoa que tem isso naturalmente. Por exemplo, o Ime, ele desenvolveu isso, não naturalmente, o mundo forçou ele a desenvolver isso, né? Mas ele teve a capacidade de desenvolver isso, da intuição dele. Todo mundo tem essa intuição? Não mesmo. Não dá para você dizer que, não, nasceu essa criatura abençoada aqui, que é um gênio. Você vai ter que me provar isso antes, entendeu? Porque não é uma coisa que todo mundo tem, não. Para Newton, Isaac Newton, a física, a lei da gravitação, é uma coisa muito intuitiva para ele. E aí ele precisou de ferramentas lá, ele pegou o cálculo e desenvolveu. Ele simplesmente inventou o cálculo, do jeito que a gente conhece hoje. Ele pegou de outras pessoas antes, mas para ele aquela parada ali foi indo, ele foi maravilhoso. Aí você vai dizer, não, se você estudar matemática, vira intuitivo para você. Quem estuda matemática sabe que intuitivo é o caramba. Você faz muito exercício, perde dias e noites trabalhando e treinando e tudo mais. E aí um dia, quando você olha para o problema, a resposta vem na sua cabeça. É por isso, professor, que eu já ouvi você e o mestre Kobe falar que não adianta fazer o Krav Maga, tem que se entender o Krav Maga. Tem que entender o Krav Maga. Que uma vez que você entende o Krav Maga, você consegue usar aquela matéria, aquela defesa em várias situações. Sim. E isso seria uma forma de virar, digamos assim, forçar a ser intuitivo dentro do aluno. E aí, isso não vem sem treino. E eu consigo provar isso para você. Que não vem sem treino. Não vem sem treino. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro aqui. O mestre Kobe começou a treinar com 3 anos de idade. Muitos movimentos do Krav Maga são intuitivos para ele hoje, porque desde pequeno ele repete isso na vida dele. Ele, desde pequeno, ele desenvolveu toda a motricidade dele, toda a forma de pensar a vida dele dentro do Krav Maga. Fora do Krav Maga não existe. O que é o universo sem Krav Maga? O mestre Kobe, provavelmente ele não vai saber te dar essa resposta. Porque desde que ele se entende por gente. Eu estava vendo ele falando uma vez lá, acho que foi no curso de instrutores, um negócio desse assim. A primeira memória que ele tem da vida dele é no tatame.
hoje os grão-mestres aí, na época eram alunos do IME, jogando ele para um lado e para o outro, ele rolando. É a primeira memória que ele tem da vida dele. Ele aprendeu a socar antes de aprender a escrever. Você tá entendendo? Invejinha boa. Aí para esse cara, provavelmente Krav Maga é bem intuitivo, tá? Ele consegue chegar em respostas muito mais rápido do que eu e você. Mas isso não veio sem treino, né? Para um ser humano é bem intuitivo ele se relacionar e tudo mais. Mas você dizer que Krav Maga é intuitivo, não, Krav Maga não é. Que aí eu estaria dizendo para você que é possível chegar no Krav Maga sem treino. Não é. Não é. Mas claro, você tem que entender o Krav Maga para poder fazer o Krav Maga. Daí vem toda a ideia que a gente tem por trás aqui da ciência. Não entender do ponto de vista metodológico, átomo por átomo, entender para onde vai, força e tudo mais. Não, você não tem que entender isso. Mas você tem que entender os princípios por trás e saber por que você está fazendo o que você está fazendo. Agora, um pouco de anatomia é importante para a gente poder saber exatamente quais são os pontos que a gente pode explorar no agressor. É importante para o professor saber anatomia. Eu tenho que passar para você o suficiente que você tem que saber na matéria. Eu vou dizer, você bate aqui porque aqui dói. Se ele tem dúvida, é muito fácil provar isso para ele. Eu consigo fazer isso sem bater nele. Muito fácil. Dedo no olho. Você não precisa fazer se não quiser. Mas fecha o olho, imagina uma agulha indo na direção de um olho. Não precisa ser o seu. Tem gente que não consegue nem imaginar isso. Tem diferença se é na agulha no meu olho, no seu olho ou no olho do... Mike Tyson? Exatamente. Anderson Silva? Não tem diferença nenhuma. No lugar de uma agulha, botar um dedo. Também funciona. Entendeu? Imagina alguém chutando com toda a força o meio das pernas de alguém. Para qualquer homem, isso é uma sensação ruim só de pensar. E não importa se é o meio das minhas pernas ou o meio das pernas do Mike Tyson. Então, professor Carlos, nas suas aulas eu gostaria de saber se você usa fundamentos científicos para explicar as defesas do Krav Maga aos seus alunos. Eu uso todas as ferramentas, todas que eu tenho, para poder fazer ele entender a matéria. Eu vou explicar a ele tudo que eu tenho de ferramenta para gerar uma ponte entre o que ele sabe e o que eu sei. Tá? Por exemplo, se tiver um engenheiro treinando comigo, claro que eu vou explicar fisicamente como é que funciona. Porque a cabeça dele tende a funcionar melhor se eu explicar fisicamente para ele como é que funciona. Agora, se eu estiver dando aula para um advogado, não tem sentido eu usar física para poder explicar, entendeu? Eu vou usar outras coisas, eu vou usar outras ferramentas. Quando o aluno vem para mim, eu procuro entender quem ele é. E o mestre ele fala pra gente isso daí, né? Que a gente não tem 100 alunos, a gente tem um aluno, e outro aluno, e outro aluno, e outro aluno. Cada aluno que eu tenho, eu procuro passar para ele da melhor forma possível o Krav Maga, entendeu? De acordo com o conhecimento dele, de acordo com a situação dele, para ele poder entender. E é assim que... Eu acho que todo bom professor deveria fazer isso, não é verdade? É assim que funciona. Certo, professor Carlos. E no contexto da Cidade Baixa, quais são as perguntas que o senhor lembra que seus alunos mais fazem, que você costuma responder usando o seu conhecimento de Krav Maga e de ciência? Aliado Pergunta ciência. na aula? Isso. A gente falou um pouco sobre o que é intuitivo aqui, né? Certo. O aluno ele tende a fazer o que é intuitivo. Por exemplo, é intuitivo quando a gente vê uma agressão, a gente recuar. Sempre. Né? Pessoa normal vê a agressão, recua. É cultural, é tudo mais. É como você explicou da faca, não é? Exato, como por exemplo o exemplo da faca que eu dei, que quando você recua, piora a situação para você. Então, quando eu vou falar para ele que ele tem que avançar nessa situação, eu tenho que preparar ele emocionalmente, psicologicamente, tecnicamente para poder avançar nessa situação. Porque também não é avançar de qualquer jeito, né? Tem que avançar do jeito certo. A pergunta que a gente tem, principalmente no começo, né? Por que a gente deveria avançar e não recuar? Exato, fazer o que é contra-intuitivo, entendeu? Que apesar de ser contra-intuitivo, é mais simples e dá mais segurança para você. E aí, muitas vezes, eu tenho que mostrar para ele, fazer ele sentir por que aquilo é mais fácil, sentir por que aquilo é melhor, entendeu? E eu uso não só a física para isso, eu uso de verdade a capacidade que o aluno tem de sentir, ele tem que sentir que a matéria funciona para ele. Não é sentir que a matéria funciona em Israel, ou na CIA, ou qualquer coisa. Tem que sentir que para ele, de verdade, aquela matéria está funcionando.
E aí eu faço isso usando o método científico, eu faço isso usando física, usando Krav Maga, lógica, tudo que eu precisar para poder o aluno entender, eu faço. Inclusive no curso do instrutor, boa parte do tempo que a gente está lá, o mestre está ensinando isso, que a gente chama de didática do Krav Maga. É isso então, instrutor. Eu gostaria de agradecer por o seu tempo para falar para a gente sobre a ciência por trás do Krav Maga. E é claro que quem quiser saber mais sobre a ciência por trás do Krav Maga pode estar indo conhecer a nossa academia. Tem uma entrevista muito legal que eu dei para o canal chamado Teorema das Coisas. Eu vou deixar aqui, em algum lugar para você dar uma olhada, se você quiser saber um pouquinho mais. É um ex-professor de matemática meu que me entrevistou, tá? Muito boa a entrevista. E aí você fala também sobre a física por trás do Krav Maga Fala um nessa pouco. entrevista? Fala um pouco. Eu acho que eu aprofundei mais aqui, mas lá eu falo de algumas coisas que eu não toquei no assunto aqui. Então, tá interessante. Quem editou esse vídeo foi até um aluno meu. Muito legal. Certo, instrutor. Então, eu vou agradecer o seu tempo. Vou convidar as pessoas que quiserem saber mais para ir pessoalmente na academia, onde você pode mostrar e exemplificar. E dizer para quem gostou do vídeo, dar o seu joinha, comentar aqui embaixo o que achou, se ficou alguma dúvida, se quer fazer alguma outra pergunta em relação à ciência Krav Maga, ou mesmo sugerir um tema para os nossos próximos vídeos. E dizer que a aula experimental de Krav Maga pode ser feita em qualquer academia vinculada à Federação Sul-Americana de Krav Maga, que eu vou deixar o site aqui embaixo, que é a Perfeito. Federação onde o mestre Kobe é presidente e é a que nos autoriza a ensinar Krav Maga na Cidade Baixa. Perfeitamente. E agradecer principalmente o seu tempo e a resposta das perguntas e até a próxima semana, que a gente ainda não tem tema definido, mas você pode deixar aqui embaixo a sua sugestão. Show de bola. Valeu, tchau, tchau.